Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que eu vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo uma leitura e reflexão dos quatro evangelhos de Cristo. Nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. E o nosso tema de hoje é os verdadeiros parentes de Jesus. Então faremos uma leitura e um aprofundamento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Então vamos iniciar pelo Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3, versículo de 31 a 35. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre os verdadeiros parentes de Jesus. Bem, agora vamos fazer uma narrativa de, do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo de 19 a 21. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a passagem Os Verdadeiros Parentes de Jesus. Agora vamos à narrativa de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus capítulo 12, versículo de 46 a 50. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora, a ocasião dele falar. Disse-lhe alguém: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Então, essa aí é a narrativa de Mateus sobre os verdadeiros parentes de Jesus, né? E aqui na figura, né, de um lado aqui a família de Jesus, né, sanguíneo, no caso da linhagem, né, da sua mãe, ali do seu pai terreno José, né, lembrando que Jesus é o Verbo divino. Jesus é Deus que se encarnou entre nós e que, por uma conveniência da sua existência, ele deveria vir de uma família. Então é muito importante a gente começar aqui com essa reflexão da parentela de Jesus, falando de qual foi o objetivo da sua vinda. Então, Jesus, Deus, que criou o mundo junto com seu Pai, ele vem ao mundo, mas para justificar sua existência, ele precisava vir de uma família.
E Maria não é qualquer uma. Maria foi escolhida porque encontrou graça diante de Deus. Maria faz parte do projeto da salvação. Então, nesse caso, não é uma falta de respeito de Jesus, uma desconsideração com a sua mãe, né? E nem com seus irmãos. Muito embora que a gente pode perceber aqui nas narrativas dos evangelistas, e aí antes disso, eu falei no nosso encontro anterior, no nosso estudo anterior, quando pela primeira vez mostrou uma divergência dos irmãos de Jesus, né? Que eles vieram quando Jesus estava ali com a casa lotada, que não podia parar nem para comer, né? Eles falaram que Jesus enlouqueceu, ou seja, que Jesus está fora de si, que Jesus não sabia o que estava fazendo. Então existiu uma divergência ali, não da mãe de Jesus, né? Maria entendeu o projeto, mas dos irmãos de Jesus em relação à sua missão. E em outras ocasiões nós vamos trazer de novo aqui a divergência com dos irmãos de Jesus para com o seu ministério. Veja a situação aqui. Primeiramente, um dos mandamentos, e aí no nosso encontro anterior eu falei de um dos mandamentos que era é, não tomar o nome de Deus em vão, né? Quando falavam da questão do Espírito Santo, né? Quem acompanhou conosco aqui o estudo passado, nós falamos da questão do que o pecado contra o Espírito Santo não obterá perdão, né? E aí falando do cuidado, da questão de não usar o nome de Deus em vão. E aqui eu quero falar de um outro mandamento, né? Que é o quarto mandamento. Vocês me corrijam aqui nos comentários se eu errei. Mas dos 10 mandamentos, acho que é o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Nesse caso, Jesus ele não desonrou ali a sua mãe, não é? Ele simplesmente ele estava ensinando. E o que que eles pediram para que Jesus fizesse ali? Olha, para tudo e vem aqui, que a gente quer falar com você, né? Vocês lembram que e aí as escrituras elas têm uma ligação, né, de várias etapas e uma com as outras, né? Então é importante a gente trazer aqui quando Jesus estava ensinando no templo, né? Jesus ele foi ali para as festividades de Páscoa, estava ali com toda a parentela, né? José ainda presente lá. Talvez José aqui já tivesse falecido, né? Porque não fala da sua mãe, não fala ali de José, né? Tá a mãe e os irmãos ali. Mas no período em que José ainda estava entre eles, certamente estava entre eles, Jesus ficou ali no templo ensinando. E quando eles voltam, 3 dias depois, eles encontram Jesus, a sua mãe dá uma bronca nele, né? Filho, por que nos fizestes isso? Eis que eu e teu pai estávamos aflitos à tua procura. O que Jesus responde? Mulher, não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Então Jesus, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. O objetivo integral de Jesus aqui não era distração, era o projeto do Pai. Então, a fidelidade que Jesus tinha aqui, no nosso plano material, aqui no nosso mundo, era cumprir a vontade de Deus. Ele estava ensinando. Então, a multidão estava ali, a família foi, não, mas nós somos parentes, é nossa família. Então, eles quiseram interromper o que Jesus estava falando, assim como Jesus, quando ensinava no templo, também ele disse: olha, estou aqui a serviço do meu Pai, né? Então, ele não interrompeu o que estava fazendo. É claro que certamente deve ter gerado um constrangimento para Maria, para os seus irmãos ali, né, os seus parentes, né? Lembrando aqui que na tradução hebraica ali se confundem, né? Quando fala parente, a palavra parente também é usada para irmãos, para primos, para tios. Então, é, tem uma relação aí com a família extensa, né? Porque como Nazaré era uma comunidade pequena, então eram muitas pessoas ali de proximidade, né? De laços de parentesco, né? Tiago tinha laço de parentesco, né? Judas Tadeu também tinha. Então não é necessariamente filhos ali de Maria e José, ok? Então o que Marcos vai trazer é isso, né? E aí Jesus fala: todos aqueles que fazem a vontade de Deus
são minha família, irmão, irmã e mãe, né? Então aqui Jesus ele consagra a família como algo mais amplo, né? A grande família de Deus, né? Aqueles que creem em seu nome, né? Então Jesus aqui ele valoriza essa questão. E aí Lucas também, né? Ele vai seguir de forma um pouco mais resumida a abordagem de Marcos, né? E Mateus, ele também, né, segue a mesma narrativa, né, quando fala que a tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar-te. Então Jesus ele não desrespeitou, mas na verdade ele estava em missão, ele estava ensinando, né? Eu acredito que Maria ali possa ter esperado ali para falar com o seu filho, né, com Jesus, mas ele não poderia parar tudo que ele estava fazendo. Ele falou, gente, espera um pouquinho aqui que eu vou falar com a minha mãe e com meus irmãos. Não, né? Ou eles davam um jeito de entrar, ou participavam ali do ensinamento de Jesus. Então, por que Jesus tinha que interromper? Não é mesmo? Então, aqui Jesus ele fala que nós somos a sua grande família, todos aqueles que creem e fazem a vontade de Deus, faz parte da família, dessa divina família aí, dessa família universal de filhos e filhas de Deus, né? Então, o que fica para nós aqui hoje é claro que honrar, sim, o pai, mãe, né? Buscar sempre a harmonia familiar, mas que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Jamais nada nesse mundo pode ser maior do que a vontade de Deus. E Jesus, ele vai impressionar e vai radicalizar nessa questão, e nós vamos estudar aqui, quando ele fala da divisão na família, que ele veio para trazer divisão. Por quê? Porque as famílias vão se dividir se você está dentro de uma família, que essa família não crê em Deus, você não pode fazer uma opção pela sua família que não crê em Deus. Aí você vai seguir o seu caminho. Porque o amor a Deus, ele está sobre todas as coisas. Ele é o pai de todos nós. Jamais abra mão da sua crença, do seu amor a Deus, porque a sua família acha que aquilo é uma bobagem, porque a sua família não acredita. Isso não é justificativa. Você jamais pode colocar a sua família acima de Deus. Se você acompanhar a sua família, você não está colocando Deus acima de tudo. Então aqui Jesus ele veio para ilustrar isso. Deus está acima de tudo, inclusive das nossas famílias. O que não justifica, obviamente, o desrespeito ao pai, à mãe, né, a falta de fraternidade e amor com seus irmãos e irmãs. Mas o amor a Deus é absoluto, acima de todas as coisas. Amém? Então levamos isso para o nosso dia a dia. Deus acima de tudo, né? Que se Deus estiver adiante dos nossos projetos, tudo poderá ser realizado, porque a vontade de Deus é suprema. Amém? Então que Deus esteja sempre presente na sua casa, que seja soberano aí nos seus projetos, nas suas realizações e dentro da sua casa, no seu convívio familiar e também no seu convívio profissional e social. Deus acima de todo o nosso entendimento. Toda sabedoria só é válida se ela estiver vinculada à vontade de Deus. Forte abraço!